Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, meu amado. Eu creio, posso sentir, Senhor, o fogo da Tua presença aqui neste lugar. Espírito Santo, usa-te de mim, Senhor, como um vaso a ser derramado agora com as Tuas águas sobre a Tua igreja. Quebranta, Senhor, corações aqui neste lugar. Fala conosco individualmente. Que o Senhor venha trazer entendimento, conhecimento, libertação. Seja a Tua palavra, Senhor, poderosa aqui, como a marreta que esmiuça a penha. Deus eterno, que seja como a flecha tirada da álgeva, como a espada afiada que penetra e divide a alma e o espírito, querido. Tu tens aqui o Teu lugar, Espírito Santo. Tens lugar aqui na minha vida, tens lugar nesta igreja. O Senhor é Senhor aqui neste lugar. Tu és, Senhor, a liderança desta obra. Então fala aqui com os Teus filhos, com as Tuas filhas, eterno. Seja eu somente um canal, Senhor, para que a Tua bênção possa fluir aqui sobre os Teus amados, que eles possam ouvir o som da Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus, seja Cristo exaltado mais uma vez aqui, Espírito Santo. Que nós possamos efetivar este ministério de glorificar o Senhor, Salvador, Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouco ainda mais a respeito de oração, mas não somente da oração em si, amém? Nós vimos aqui uma peça de teatro que representa um pouco, amém, do que acontece no mundo espiritual, do que acontece quando nós oramos, do movimento que acontece no mundo espiritual e também quando não oramos, porque naquela situação que nós vimos aqui, se ninguém estivesse intercedendo por aquela moça, ela teria tirado a sua própria vida. Os santos de Deus têm poder, amém? A igreja do Senhor tem poder para paralisar as obras do diabo. E a Bíblia ela nos fala insistentemente sobre a ordenança de orarmos. Eu peço que você preste atenção nessa mensagem, amém? Porque muitos podem estar passando por isso, não se apercebendo disso. E o diabo, ele fica ao redor, como um leão que ruge, procurando o momento certo para tragar a alma daqueles que não estão firmados, revestidos. A Bíblia diz em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus fala sobre o dever de orar com persistência, porque se nós orarmos com persistência, o nosso Pai nos céus, Ele é justo para ouvir as orações dos santos que oram de dia e de noite. Em 1 Tessalonicenses 3,10, o apóstolo Paulo também fala orando abundantemente, dia e noite, ou seja, com muitas orações. Em 1 Tessalonicenses 5,17, que o pastor já leu aqui, Paulo fala: orai sem cessar, orai todo o tempo. Daniel 6,10, nós vemos ali um pouco da vida de oração daquele servo de Deus, que orava 3 vezes ao dia, se colocava de joelhos e dava graças diante do Deus eterno. Colossenses 4,2 também diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graça. E 1 Timóteo 2,8, Paulo também diz: quero, pois, que os homens orem. Amém? Então nós temos diversas passagens que falam a respeito de oração. E se eu fosse falar aqui mais, talvez nós ficaremos citando muitas e muitas passagens, porque o próprio Jesus foi um homem de oração. Ele deu exemplo de vida de oração. Tem várias passagens do Novo Testamento que falam da vida de oração de Jesus, da perseverança dele. Ele se retirava para orar, ele orava sozinho, ele orava com os santos. Amém? Ele orava. Ele tinha uma vida de comunhão com o Pai. Antes de morrer no Getsemane, um pouco antes de ser preso, ele estava orando. Na cruz ele orou 3 vezes. O Senhor Jesus orava. Então, o segredo de termos uma vida fortificada é estar em oração.
O tema dessa mensagem é fortaleça o seu espírito, amém? Quando nós oramos, queridos, nós podemos abençoar outros, como nós vimos aqui nessa peça de teatro. Quando nós oramos, nós somos abençoados. E quando oramos, nós cooperamos com os propósitos de Deus. Amém, queridos? Em Efésios, no capítulo 6, do 10 a 18, Paulo, ele tem uma revelação, amém? Daquilo que é a situação do crente, de como nós vivemos nessa terra. Ele fala que nós estamos em guerra, nós estamos batalhando, existe uma guerra do bem contra o mal, uma guerra entre anjos e demônios, principados e potestades, e nós estamos no meio dessa guerra. Os demônios travam guerra conosco, amém? Tentando nos tragar, nos destruir, tentando nos embaraçar. O diabo quer nos enganar. O propósito dele, como diz a palavra, é roubar, matar e destruir. Essa guerra, ela não é física, é uma guerra espiritual. É uma guerra não de nós contra homens. Nós não guerreamos contra pessoas, mas nós guerreamos contra o próprio Satanás, amém? O diabo, ele sabe, querido, que nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Por isso, ele quer te matar espiritualmente, porque ele sabe que se você estiver morto, você estará destituído das alianças de Deus. As alianças que foram compostas, que foi formada, que foi estabelecida pelo próprio Jesus, pelo sangue de Jesus. Jesus é a nova aliança. Se você estiver morto espiritualmente, você é destituído desta aliança, você é destituído da graça. Não importa o quão aparentemente, de forma exterior, você pareça ser cristão, o diabo sabe como minar, como matar, como destruir. E se você não se fortalecer, você pode ser destruído nessa guerra, amém? A Bíblia diz ainda nessa passagem que nenhum soldado pode vencer uma guerra sem armas. Então o apóstolo diz no versículo 11: vistam a armadura de Deus completa. Na Bíblia amplificada, ela acrescenta que é a armadura de um soldado fortemente armado, que Deus dá como suprimento. Ou seja, é uma armadura que o próprio Deus dá, para que você seja capaz de prevalecer de modo eficaz contra todas as estratégias e enganos do demônio. No versículo 14 ele diz: estai firmes, ou seja, defendam o seu território. Você precisa defender o seu território. Você precisa defender a sua vida. Você precisa defender a sua casa, os seus familiares. Você precisa estar pronto para defender a si mesmo e a outros, os santos de Deus. Então ele fecha no versículo 18 dizendo: orem todos os momentos, em toda ocasião, em toda estação, amém? A Bíblia amplificada fala em toda estação. Isso é muito tremendo, irmãos. Diz que você não vai orar de vez em quando. Você não vai orar somente quando as situações aparecem. Você vai orar em todo o tempo, em toda circunstância, no Espírito, com toda forma de oração e súplica. Para quê? Com o fim de manter-se alerta. Esse é o primeiro ponto. Você precisa orar todo o tempo, porque a oração te mantém alerta. Ela acende os teus sentidos espirituais, amém? E ele também diz: e para observar o poderoso propósito. Que poderoso propósito? Os propósitos são de Deus, amém? Na minha e na sua vida. Se você perseverar em oração, estiver alerta, ainda que Satanás se levante contra você, você terá capacidade em Deus para vencer, e você vai ver o cumprimento do propósito de Deus, que é de salvação sobre a tua vida, e você também vai conseguir perseverar. E ele diz: intercedendo em favor de todos os santos, o povo consagrado de Deus. Nessa guerra é necessário estar equipado, amém, queridos? É necessário estar equipado. Mas eu pergunto uma coisa para a igreja: vocês acham que nós combatemos nesta guerra com o corpo ou com o espírito? Nós combatemos com o corpo ou combatemos com o espírito? Nós combatemos com o espírito, amém? Nós combatemos com o espírito. Os pecados que são cometidos no corpo, ou com o corpo, ou fora do corpo,
eles somente são o resultado da perda da batalha no espírito. Entenderam? Aquele que pecou com o seu corpo, ou contra o seu próprio corpo, em prostituições, que é o que a Bíblia fala, ou fez algo, ele somente usou o corpo, mas como um resultado de já ter perdido a batalha no seu espírito. Nós guerreamos primeiro no espírito. Então, se nós combatemos com o espírito, com o nosso espírito, amém? Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Você entendeu isso? Então o que Paulo está dizendo aqui, tome a armadura de Deus, ele está te dizendo sobre fortalecimento no espírito. Quando ele diz, ore em todo tempo, faz parte do fortalecimento no espírito, amém? A armadura de Efésios 6, ela é um revestimento no espírito. Ele usa uma alegoria, amém? Uma forma de fazer a igreja entender que há lá um capacete de salvação, uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, há pés calçados com a preparação do evangelho, há uma espada, há um escudo, amém? Mas isso é espiritual. Você não pode simplesmente somente um dia orar, Deus, coloque sobre mim a armadura. Não é assim que a armadura vem. A armadura é revestimento no espírito, e existe um processo para que você conquiste a sua armadura, amém? Como obter então o revestimento da armadura no espírito? Ele começa esta passagem dizendo algo grandioso, é o segredo. Anote isso para a sua vida. Versículo 10, eu vou ler na Bíblia amplificada. Enfim, sejam fortes no Senhor, sejam fortalecidos através da união com Ele, extraiam as suas forças dEle, a força que a ilimitação dEle pode prover. Você entendeu isso? Antes de começar a falar, tome a sua armadura, e antes de começar a falar como que funciona cada parte dela, ele começa dizendo, fortaleça-se em Deus, fortaleça-se através da união com Ele, extraiam as suas forças dEle. Você só vai obter força de Deus se você estiver em união com Ele, porque você precisa extrair dEle. Não é algo que Deus vai colocar sobre você estando sentado ou deitado ou dormindo sem fazer nada. Essa força é resultado de comunhão com Deus, amém, igreja? É uma força que somente Ele pode prover. Então a fonte da força é o próprio Deus. Nós extraímos as forças de Deus para as nossas vidas através da comunhão que envolve a ativa vida de oração, de adoração e meditação da palavra, amém? Então por isso que eu disse, eu não vou falar somente de oração, porque fortalecer o seu espírito envolve não somente orar, envolve uma vida ativa em oração, adoração e meditação. Amém, queridos? Jesus disse em João 17:21, que eles sejam um em nós. Essa é uma frase que ele diz dentro desse versículo. Pai, que eles sejam um em nós. Igreja, o que Jesus está fazendo aqui é deliberando, amém? Que todo crente nascido de novo torne-se um com Ele, com o Pai. Então nós temos o direito, nós devemos, nós podemos extrair forças desta união com Ele. Se Ele é o Deus da força, se Ele é a fonte da força, e se eu estou unida a Ele, essa força ela vai fluir para a minha vida e para a sua vida, amém? Essa comunhão, queridos, ela tem que ser contínua e ela tem que ser prévia ao ataque, para que o crente possa vencer a batalha no Espírito. Como nós vencemos a batalha no Espírito? Quais são os ataques? Muitos são os ataques que são contra a mente, amém? Ataques na mente, pensamentos contrários, ataques no coração, que tentam mover as tuas vontades. Você só vai vencer essas batalhas no teu espírito, porque você guerreia no espírito, se você tiver uma vida de comunhão com Deus.
O apóstolo Paulo fala no versículo 13, para que vocês possam ser capazes de resistir e permanecer firmes na sua posição no dia mau, ou seja, no dia de perigo. Se você não tem vida com Deus, comunhão diária com Deus, oração, palavra, meditação, contemplação, amém, queridos? O que é contemplação? Você parar um momento, ficar na presença de Deus, apreciar a Deus, meditar, pensar na grandeza de Deus, a aplicação das coisas que você lê, a aplicação das coisas que você vê, daquilo que é grande, e você contempla Deus, queridos. Isso te faz crescer em amor, isso te faz crescer em relacionamento com Ele. Quanto mais eu penso em Jesus, quanto mais eu penso na obra que Ele fez por mim, quanto mais eu penso como foi possível que um Deus perfeito, maravilhoso, que tinha glória nos céus, como foi possível Ele descer, deixar a glória que Ele tinha para dar a vida dele por mim, sofrer humilhações, como isso é possível? Quando eu penso isso, eu medito nisso, quando eu fico em contemplação diante dele, eu começo a amá-lo mais, porque a minha mente não consegue compreender a grandeza dele. E quando eu não compreendo a grandeza dele, não por falta de entendimento, não por ignorância, mas porque ele é grande demais em seu amor, porque coisas como o amor de Deus e de Cristo, que foi derramado sobre nós, só vamos entender na eternidade, ou talvez não, amém? Talvez nós tenhamos que gastar muito tempo na eternidade, prostrados, chorando, só para agradecer. Queridos, quando eu penso nisso, quando eu fico em contemplação na presença de Deus, associando o bem que Ele me faz, associando as coisas que acontecem ao meu redor à palavra, isso me faz crescer em Deus, isso me faz crescer no relacionamento com Deus. Então você precisa ter uma vida contínua de comunhão. Isso é comunhão. Você ora, você adora, você contempla, você medita na palavra. Isso é comunhão. Estar nele é ter comunhão com Ele. Você extrai dele o melhor. Queridos, nós começamos a falar aqui sobre o dever da oração, mas eu não quero dar ênfase a isso, amém? Porque se eu te disser somente, você tem o dever de orar, isso não vai entrar no seu coração por si só. Você precisa entender os maiores benefícios da oração. Você precisa entender os maiores benefícios da comunhão. Aquele que está nele não dá ouvidos ao diabo, porque é tão melhor estar nele. É tão melhor usar a minha imaginação criativa para pensar nele, na palavra dele e como as coisas aconteceram, do que ficar dando ouvido às coisas do diabo. Você começa a ficar tão mais inteligente. Você sabia disso? Davi, ele fala: eu sou mais inteligente do que os sábios, os velhos, porque eu contemplo a tua palavra, porque eu amo os teus mandamentos. Ame a palavra de Deus, ame estar com Deus, ame, tenha momentos com Ele, amém? Isso é comunhão com Deus. A armadura é fruto da comunhão, amém? É fruto da comunhão. Se você tem comunhão com Ele, você pode orar: Pai, renove hoje a minha armadura. Se você não tem comunhão com Ele, você até pode orar: Senhor, me dê uma armadura. Você não tem direito a essa armadura. A armadura é fruto de comunhão. As principais partes desta armadura são o escudo da fé e a espada. Eu vou te dizer o porquê, amém? Na quinta-feira, enquanto a palavra estava aqui sendo ministrada a respeito de fé, o Espírito Santo colocava este ensinamento no meu coração. Toda a armadura é importante, mas a principal parte, as principais, diria assim, seria o escudo da fé e a espada. Nenhum soldado, ele pode ir sem armas para a guerra. Ele pode estar vestido do capacete até os pés, calçado, com cinturão, com couraça, mas se ele não tiver uma espada para se defender e para matar o inimigo, ele vai morrer. Se ele não tiver um escudo forte para defender também dos ataques, ele vai receber golpes fatais. Ainda que a couraça proteja algumas coisas, mas ele ainda vai receber golpe fatal, amém? Então a armadura, ela é perfeita quando está completa.
Mas a principal parte é o escudo e a espada. E eu quero te dizer algo. Por que Paulo fala da fé como um escudo? A sua fé tem que ser firme, sólida. Você entendeu? Então você não pode dizer: Pai, coloque sobre mim uma armadura, se você não se exercita na comunhão diária com Ele para que a sua fé seja firme. O escudo, muitas vezes ele é representado nos filmes como feito de bronze, um material muito resistente. E com esse escudo dos golpes, todos eram defendidos. Se a sua fé for fraca, você não tem escudo, amém? Escudo é fé firme, escudo é fé sólida. Então isso vem com comunhão com Deus, amém? Fé firme, fé sólida, vem através de comunhão. Espada do Espírito, querido, é a arma que o nosso espírito vai guerrear. Nós militamos com o corpo ou com o espírito? Nós militamos com o corpo ou com o espírito? Então nós temos que ter a espada com a qual o nosso espírito vai militar, que é a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus impregnada na tua alma, no teu espírito, você não vai conseguir combater o inimigo, amém? A consequência da comunhão com Deus é você receber a armadura, você vai fortalecendo a tua fé, você recebe esse escudo, então, a espada do Espírito, amém? E você vai então, depois recebendo as outras partes da armadura, porque sem escudo de fé e sem espada do Espírito, você não tem, por exemplo, vou dar um exemplo, a couraça da justiça. Não faz sentido ter couraça sem escudo e sem espada, porque a couraça da justiça, ela fala de uma vida de retidão moral com Deus. Você só obtém vida moral, de retidão com Deus, através da meditação da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você começa a conhecer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta. Então você vai acertando a sua vida, vai sendo justificado pela palavra. Então você pode dizer que está revestido de justiça. Você entendeu porque você não recebe couraça da justiça sem antes ter recebido espada, palavra de Deus, cinturão da verdade. O que é a verdade? A verdade é a própria palavra, que tem que te guardar. Você não pode ter isso sem a espada, amém? A comunhão com Deus gera uma fé firme como um escudo que combate o mal. E a meditação na palavra forja a espada que ataca e paralisa as palavras e enganos do diabo, amém? As outras partes da armadura se estabelecem então à medida que você opera em fé dentro da palavra de Deus e em comunhão com Deus, amém, queridos? Vocês entenderam isso? 1 Timóteo 4,15 diz assim a palavra: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Existe um benefício da meditação da palavra de Deus, amém? Você lê a palavra todo dia, mas de repente você fala: aparentemente parece não estar acontecendo nada, mas você está gerando depósitos, amém? Você está gerando depósitos em Deus. Você está em comunhão com Ele, aprendendo dEle, extraindo da palavra forças para o teu espírito, aprendendo com Ele. Você está se preparando para o dia mau. É interessante que ele fala: ocupa-te nisso para que o teu aproveitamento ou o teu sucesso seja manifesto a outras pessoas. Eu quero te dar um exemplo que o Espírito Santo de Deus, enquanto também meditava sobre fé e comunhão com Deus, Ele me deu. Foi o exemplo de Davi. Ele é a exata representação disso que eu estou falando agora, de comunhão, de meditação, de oração, de contemplação em Deus, amém?
Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Nós não vamos ler toda a passagem, amém? Mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, que eu vou citar alguns versículos. Davi, 1 Samuel capítulo 17. Davi, nesse momento aqui, era um rapaz bem jovem. Creio que ele devia ter no máximo seus 17 anos quando isso aconteceu. Davi era um pastor de ovelhas, amém? Era um jovem humilde. E houve uma situação em Israel. Saul era o rei de Israel ainda nesta época. E Israel então foi afrontado, amém? Por um homem chamado Golias. Ele era um filisteu de Gate. A Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 17 que esse homem, ele tinha 2,10 metros de altura, amém? Quando diz aqui que ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, esse cara tinha 2,10 metros de altura. Ele carregava um escudo que pesava 60 quilos e só a ponta da lança do homem tinha 7 quilos. É uma imagem no mínimo assustadora. E esse homem então, um cara forjado na guerra, experiente, mau, contrário aos planos e propósitos de Deus, ele então se levanta e ele desafia Israel. Ele desafia Israel, dizendo que se ele vencesse a batalha, amém, Israel seria escravo deles. Então no versículo 10 ele disse: hoje eu desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras e ficaram apavorados. Apavorados. Eles estavam olhando para aquela situação e vendo a morte já, o cativeiro. Eles não viam ali nenhuma possibilidade. E aquilo se passou por muitos dias, e aquele homem todos os dias ficava afrontando Israel. Tipo, cadê? Ninguém. E ninguém se levantava para enfrentar aquele homem. Então, um dia o pai de Davi manda Davi ir lá no acampamento levar comida para os irmãos. E ele ouve o que está acontecendo, que aquele povo estava sendo desafiado. E Davi então fica muito irritado no seu espírito, amém? E ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, isso mostra um pouco, já no início, a vida de comunhão de Davi com Deus. Lembra, Davi era um menino de 17 anos. Ele estava no meio de um exército de homens formados, de homens que estavam acostumados com a batalha. E ele fica muito irritado. Primeiro ele diz: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não faz parte das alianças de Deus? Porque o incircunciso não era circuncidado, então ele não fazia parte das alianças de Deus. Ou seja, quem é esse ímpio que não sabe nada a respeito de Deus, que não faz parte das alianças de Deus, para afrontar ao Deus vivo? Vivo. Deus era vivo para Davi. Isso é resultado de comunhão. Porque quando você tem comunhão com Deus, você começa a perceber Deus. Deus não era uma história para Davi. Davi não se referiu a Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se referiu a Deus como o Deus vivo, o Deus da comunhão dele. O meu Deus, o Deus de Davi, é o meu Deus, é o Deus vivo. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Talvez Davi pudesse ter ficado somente nas histórias a respeito de Deus. As histórias a respeito do mar vermelho que se abriu, o povo de Israel passou, das 10 pragas do Egito. Mas somente saber as histórias e somente saber algumas coisas a respeito de Deus e daquilo que Deus fez, não te faz ter relacionamento vivo, amém? Com Ele. Davi falava com Deus, Davi contemplava Deus, Davi adorava a Deus. Missionária, como você sabe disso?
Como você sabe que Davi contemplava ao Senhor? Salmos 23. Davi era um pastor de ovelhas, você se lembra? Então o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração Salmos 23. No momento em que Davi já não estava mais apacentando, talvez ele estivesse ali deitado numa grama, observando as ovelhinhas que ele tinha acabado de colocar para comer os pastos, para tomar as aguinhas tranquilas. E ele observou a situação dele ali como líder daquelas ovelhinhas, como um pastor bom que cuidava delas. Ele então começa a contemplar Deus, porque aquele que ama Deus pensa em Deus o tempo todo, vê Deus em todo lugar, amém? Então ele olha para tudo aquilo, e eu imagino o coração de Davi começando a transbordar em Deus, na contemplação da bondade de Deus. Então começa a sair dos lábios de Davi: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma. Davi contemplava Deus. Davi contemplava Deus. Davi associava a bondade de Deus, a adoração dele. Como eu sei disso? Com 15 anos Davi foi ungido. Com 15 anos. Com 15 anos ele foi ungido rei, mas ele não exerceu ainda como rei o seu chamado. Mas ele recebeu aquilo sobre a vida dele, amém? E ele contemplava a bondade de Deus nisso. Então ele continua dizendo: faz o meu cálice transbordar. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Davi contemplava o seu Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. Querido, vida de comunhão com Deus não é somente uma vida fria, de orar friamente, de uma forma seca e ler somente. Se você não contemplar Deus, se você não tiver momentos de contemplação nele, meditação nas coisas que ele faz. O que é meditar a palavra? É meditar nas obras de Deus, é meditar nas leis de Deus. Então Davi meditava nas coisas que Deus havia feito, nos feitos de Deus, nos feitos sobre a vida dele. Por isso ele podia dizer: unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. E isso gerava no coração de Davi uma fé real, viva. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é a certeza de quem caminha com Deus. Porque conforme você vai contemplando Deus, você vai meditando em Deus, você vai se relacionando com Ele, ainda que você não veja, ainda que você não ouça, você sente o amor de Deus. Você sente o amor de Deus. O apóstolo João disse: eu conheço o amor de Deus e tenho certeza deste amor. E Davi, ele tinha certeza deste amor. Por isso ele podia dizer que certamente a bondade de Deus o acompanharia por todos os dias de sua vida. E eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Eu habitarei na presença do Senhor enquanto eu viver. Porque quando você está em contemplação, quando você está em momentos de comunhão com Deus, você não só pede, você se derrama, você se declara para Ele: Deus, eu te amo, Deus, eu quero ficar contigo. Você começa a desejá-lo. Então isso é comunhão, isso é amor, isso é tocar o coração de Deus e extrair força. Você entendeu porque a armadura só vem com comunhão? Você entendeu porque você só pode pedir uma armadura se você tiver esse nível de relacionamento com Deus? Querido, isso é real. É tão real que Deus, pela misericórdia, Ele pode dar uma armadura para alguém, mas essa pessoa pode não saber nem usar. Porque como ela não tem relacionamento com Deus, como que eu uso espada? Se eu não tenho relacionamento com Deus, como é que eu uso escudo de fé? Ainda que Deus por misericórdia te dê. Por isso muitos recebem, mas são atacados e são engodados, porque não sabem. Você vai saber usar a armadura se você
próprio conseguir extrair de Deus nesse relacionamento de comunhão com Ele. No Salmo 27, no versículo 4 e no 8, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Mais uma vez a contemplação. Eu quero só ficar olhando para você, Deus. Eu quero só ficar olhando para você. Como é que você traduz isso na tua vida diária? Deus, eu só vim aqui para dizer que eu te amo. Eu quero ficar quieta aqui um pouco, só para dizer que eu te amo. Eu quero só me declarar. Eu quero abençoar o teu coração. Algo saiu dos meus lábios hoje, enquanto eu estava nesse momento com Ele. Eu orei pelo culto, eu orei por essa igreja, eu orei por todos, mas o que me preenche são os meus momentos de contemplação. É aí que você extrai forças, é aí que você extrai alegria, é aí que você extrai motivação, sabe? É igual o soldado que está na guerra, está cansado, mas quando ele toma água, ele, de novo, vamos lá, vamos batalhar de novo. E enquanto eu estava nesse momento com o Senhor, adorando, falando com Ele, declarando para Ele, algo saía dos meus lábios. Espírito Santo, abençoado seja o teu coração. Abençoado seja o teu coração. Porque, querido, a igreja entra diante do Espírito Santo para pedir muitas coisas, para recorrer à sua ajuda. Isso é certo, amém? O Espírito Santo sente as nossas dores. Ele sente dor quando você sente dor, Ele sofre quando você sofre. Mas o Espírito Santo também sente muitas dores que são imputadas a Ele, por aqueles que o apagam, por aqueles que o entristecem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E Ele sente dores. E eu chorei por isso. Eu sei que muitas vezes Ele chorou por mim. Ele chorou pelas dores que eu senti. Mas hoje eu chorei pelas dores dEle. E eu disse para Ele: abençoado Espírito Santo seja o teu coração. Queridos, quando você deseja de alguma forma entrar nele, ele está em você. Isso é uma promessa, isso é meu, isso é teu. Você precisa viver isso, e coisas vão sair dos seus lábios. Isso vai te trazendo relacionamento com ele. Você vai se fortalecendo nele, ele vai se tornando real, Deus vivo para você. E era isso que Davi vivia, amém? Então, no versículo 45, Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação, daqueles que não creem, daqueles que temeram, daqueles que não viram, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele não se vestiu de armas de guerra, ele não vestiu o corpo com armas de guerra, mas Davi estava no espírito revestido das armas de guerra. Você entendeu isso? Ele tinha o escudo da fé, ele tinha a espada do Espírito, ainda que ele não estivesse vestido no seu corpo. E ele disse para Saul: não, vai com isso para lá, isso não me cabe. Saul disse para ele: é mesmo? Deus te abençoe, vai com Deus. Ninguém conseguia ver a vitória, ninguém conseguia ver a possibilidade
do impossível acontecer, somente Davi. Por quê? Fortaleceu o espírito em Deus. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E a sua vida prévia de comunhão com Deus o fortaleceu no dia mau. Então, a armadura de Deus é no seu espírito. A armadura no espírito vem com comunhão. E você só vai vencer o dia mau se você previamente se revestir dessas armaduras espirituais. Davi venceu Golias com a sua fé, com a sua espada. Davi falou, declarou, verbalizou: o Deus dos exércitos hoje vai me dar a sua cabeça. Como? Ele só pegou lá 5 pedrinhas e tinha uma funda. Como que ele ia fazer isso? Como? Como que ele ia arrancar a cabeça do gigante sem uma espada? Essa é a fé daquele que tem comunhão. E com a própria espada de Golias, ele arrancou a cabeça de Golias. E naquele dia, Deus foi exaltado. Você acha que Deus se admirou da fé de Davi? Você acha que ele ficou assustado? Tipo, para tudo agora, gente, peraí, Davi falou no meu nome. Oh, Miguel, corre lá. Oh, vamos fazer alguma coisa. Não. Deus tem prazer naqueles que usam o seu nome com fé, se gloriam nele. Davi se gloriava em Deus, mas isso foi resultado do relacionamento dele com Deus. A força das palavras de Davi, que executaram a realidade, vieram do próprio Deus. Ele extraiu do próprio Deus. Davi teve uma fé ousada. Ele não foi soberbo, nem foi arrogante. Ele usou aquilo que ele ganhou, fruto da sua relação com Deus. Uma fé firme como um escudo, uma espada tão afiada que foi capaz de cortar a cabeça de Golias, trazendo à existência o que não existia. Ele trouxe a existência. É hoje, eu vou cortar a sua cabeça. E foi. Queridos, a armadura de Efésios 6 é no Espírito. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Jesus fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Foram os secretos de Davi que deram a Davi não só a vitória, mas a unção sobre a cabeça dele. O Pai que vê o que está em oculto. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei de Israel, ele chegou na casa do pai de Davi, Jessé, olhou para o rapaz mais bonito, maior, o que tinha capacitação em guerra, e ele pensou no seu coração: é esse. E Deus falou: não é esse, porque eu não vejo o que o homem vê, mas eu vejo o que está no seu coração. Em outras palavras, parafraseando o Papai do Céu, eu vejo o oculto, eu vejo o secreto. Não me importa a aparência. Querido, você é na presença de Deus, não o que você demonstra aqui, mas o que você é lá no seu quartinho de secreto com Deus. Eu não sei onde é o seu secreto, amém? Qualquer lugar pode ser um secreto, mas Deus conhece. Ele vê o que está oculto. Ninguém vê se você ora ou se você não ora. Ninguém via Davi lá nos campos adorando a Deus enquanto trabalhava, contemplando a Deus, desejando Deus. Não, Samuel não conseguiu enxergar isso, mas Deus vê o que é oculto aos olhos dos homens. É isso que Ele vê em mim. E foi nesse processo que Davi foi forjando a sua armadura.
e ele pôde usá-lo no momento certo. Davi foi forjado no relacionamento, ele foi forjado no fogo também, ele passou por situações. Enfrentar Golias foi o ápice para glorificar o nome do Deus de Israel, para mostrar àquela nação quem era Deus de verdade, para que eles se lembrassem. Mas Davi já tinha passado por situações, ele já tinha enfrentado um leão, ele já tinha enfrentado um urso, ninguém tinha visto. Quantos ursos você enfrenta? Quantos leões? Deus que vê o oculto, Ele vai te ajudar. Ele vê a tua vida de relacionamento com Ele. Se você enfrenta leões, tem vitória, fruto de relacionamento com Deus. Queridos, homens e mulheres grandes na presença de Deus, que receberam grande unção, poder de Deus, eles são manifestos ao mundo, mas somente depois de revelarem no oculto ao Senhor o seu amor, a sua fidelidade, a sua contemplação, a sua necessidade. Somente depois eles são manifestos ao mundo. Você entendeu, querido? Então busque o seu lugar de secreto com Deus. Restaure o seu lugar de secreto com Deus. Isso é fundamental. E nesse lugar de secreto, ore, adore, contemple. Tire momentos para contemplar a grandeza de Deus, para agradecê-lo. Paulo fala com oração, mas também com ação de graça. Com ação de graça. Adore nos momentos difíceis, no momento que está ruim, no momento que você está angustiado. Declare, verbalize: Senhor, eu vou te adorar ainda que meu coração esteja angustiado. E você cante para Ele, adore, renove sua aliança com Ele. Senhor, eu estou passando por uma situação assim assada, mas eu permaneço aqui. O Senhor continua sendo meu Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus tem me ensinado muitas coisas, e uma delas é esta: Deus tem que ser Deus para você em qualquer situação, seja na bênção ou seja na tribulação. Se Deus nos der coisas boas, Ele é bom, eu glorifico por isso. Mas se Ele também não me der, Ele continua sendo meu Deus, continua sendo meu amado, continua sendo meu Senhor, porque eu o adoro não pelas coisas que Ele me dá, mas eu adoro por aquilo que Ele é. Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Então talvez você tenha algumas dificuldades na sua vida, você deseja algumas coisas, você luta com Deus. Reveja as suas motivações. Pergunte-se a si mesmo: Deus continuará sendo Deus para mim, ainda que eu não receba isso ou aquilo? O maior sonho, o anseio da sua alma, de realização pessoal, sim ou não? Sim ou não? Deus é bom, amém? Ele abençoa. Mas o nosso relacionamento com Ele não deve estar pautado nas bênçãos, mas sim naquilo que Ele é. Sim, no reconhecimento daquilo que Ele fez por mim, quando Ele enviou o seu único filho. Então Ele tem o meu sim, Ele tem o meu sim. Você pode suportar as suas perdas, seja elas quais forem, se você entender o que Ele é, se você entender a natureza de Deus. Porque Davi entendia a natureza de Deus, então ele pode dizer: hoje eu teria vitória. Ele conhecia o seu Deus. Então somente quando você conhece a Deus por comunhão, você pode dizer sim para Ele. Você não vai titubear. Se você dá aquela titubeada, é porque você ainda não está nele como deveria. Mas isso é seu, e Ele só está aguardando: vinde a mim. Venham, venham, venham. Queridos, quando eu era criança na fé, eu achava que a intimidade era para alguns.
eu achava que a intimidade era para alguns. Você também? E um dia eu vi algo que acabou de dar 3 tiros na cara da minha fé. Porque eu já achava um pouco isso, mas timidamente comecei a orar por isso. E um dia eu ouvi: intimidade não é para todos. Isso deu 3 tiros mortais na minha fé. E eu demorei muito para entender que não é assim. Nós já estamos nele. Nós já estamos nele. Ter intimidade com ele depende mais de mim do que dele. Porque ele está lá, no mesmo lugar, todo o tempo. E você? Aonde você está? Aonde eu estou? Aonde eu estava? Que não buscava mais por isso, que não ansiava por isso, que não tinha fome disso. Então eu comecei a buscar isso e entender pela palavra de Deus que sim, isso é para mim também. Isso é para mim também. Mas talvez você diga: missionária, Jesus andou com os 12, mas somente 3 eram íntimos. Por quê? Por quê? Porque Jesus preferiu? Porque Jesus, ele fez lá uma escolha e disse: não, vocês não, somente esses não. Porque os outros amaram mais. Porque os outros se dispunham mais. Porque Pedro era aquele que sempre ia à frente. Porque João era aquele que tinha a ousadia de colocar a cabeça no peito de Jesus. Nem todos têm essa coragem. Se nós já estamos nele, por que não? Por que não? Por que não clamar por isso? Eu quero a intimidade dos teus átrios. Por que não ter a ousadia de falar: Espírito Santo, eu abençoo o seu coração, seja abençoado. Nós não nos abençoamos uns aos outros. Ele não nos abençoa. Por que não podemos abençoá-lo? Alegrar o seu coração? Por que não? Por que você acha que não? Por que você acha que ele só nos serve? É por isso? Não. Ele é nosso amigo. E amigo que é amigo recebe, mas também dá. Então eu entendo pela palavra que o Espírito Santo de Deus é o meu melhor amigo. Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele ora por mim quando eu não sei orar. Mas se eu de fato estou nele, eu não quero só as bênçãos que vêm dele. Eu não quero somente orar para que eu compreenda as coisas boas do coração dele, mas eu também quero viver as suas aflições. Porque aqueles que amam a Cristo devem desejar viver as aflições. E o Espírito Santo representa Cristo em nós. Se você entender as dores do coração do Espírito Santo, você vai entender as dores do coração de Cristo. Sabe, irmãos, nós vimos aqui uma simulação de algo que é real na vida, amém? E de irmãos que oraram por uma pessoa que estava a ponto de gerar sua vida. Quantos de nós oramos pelos nossos irmãos? Quantos de nós verdadeiramente choramos, sentimos as dores do Espírito Santo por aquele que está se perdendo? Amém? Então, queridos, orar é mais do que pedir. Orar é se relacionar. Mas se a sua vida de oração é seca, é porque você não tem se relacionado com Deus. Talvez você faça como os meus filhinhos, e eu brinco com eles. A gente vai sair às vezes, sem pedilância. Mamãe me dá isso, mamãe me dá aquilo, mamãe me dá aquilo outro, mamãe eu quero bala, mamãe... Sem pedilância. Talvez seu relacionamento com o papai seja assim, um relacionamento de pedilâncias. Eu sou boa com os meus filhos e dou. Ainda que eu diga que eu não vou dar, passa um tempo, eu vou lá e dou. O pai faz isso também. Mas esses
não conseguem chegar no lugar da intimidade, porque só vem a necessidade. A intimidade é para aqueles que abrem mão das suas necessidades. Eu sei que eu tenho que colocar as minhas necessidades diante dele, mas eu sei também que haverão momentos na minha vida em que eu vou passar dores. Haverão momentos na minha vida em que eu deverei enfrentar perdas. Haverão momentos na minha vida em que meu coração vai sangrar. Então eu abro mão da minha necessidade de bem-estar e de felicidade. Eu abro mão da minha necessidade de estar sempre feliz e sorridente. Eu abro mão da minha necessidade de estar sempre contente, para suportar as aflições por amor a Cristo. Então eu me relaciono com o meu Deus não só pelas minhas necessidades, mas pela minha única necessidade de estar com Ele e de contemplar a sua face e de ser agradável a Ele. Davi queria ser agradável a Deus. Davi nunca pediu reino, nunca pediu reino, nunca pediu governo, mas ele queria estar eternamente na presença do Senhor. Igreja do Senhor, isso é para todos nós. Se você se decidir, você pode, a partir de hoje, abrir mão das suas necessidades para buscar a face dEle. E você então vai receber mais do que aquilo que você pede, do que você espera. Porque se eu dou boas coisas aos meus filhos, e eu sou imperfeita, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que se relacionam com Ele, para ter, usufruir e desejarem ser mergulhados no seu Espírito. Queridos, você pode pedir o que você quiser ao Pai. O que você quiser, o que você quiser, o que você quiser. Se você estiver nele, se você estiver afundado na vontade dEle, você pode pedir o que você quiser, porque será a vontade dEle. Você entendeu isso? Abra sua Bíblia. Eu quero te mostrar algo. 1 João, capítulo 5, versículo 14. João 5, 14, 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aqui tem algo para os nossos corações, amém? Por algum tempo eu não entendi o que João queria dizer no versículo 14, porque ele diz: se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. E muitas vezes eu pensei, então eu devo orar pela vontade de Deus. Mas como eu vou saber o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus? Então João continua dizendo: e sabemos que nos ouve em tudo. Observe então, pare nesse negócio, vamos ver o que João está dizendo. João caminhou com Jesus, amém? João estava com Jesus quando ele disse: e tudo que pedires em meu nome, assim será feito. Peçam ao Pai em meu nome, e tudo que vocês pedirem em meu nome, assim será feito. Amém? Então como que João poderia dizer, pedir segundo a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo dizer, sabemos que Ele nos ouve em tudo? Porque, amados, pedir segundo a vontade do Pai é pedir segundo os princípios de fé que nós estudamos na semana passada.
Nós entendemos na semana passada princípios de fé, amém? Nós entendemos na semana retrasada também princípios de fé. E qual é o resumo desses princípios de fé? Orar no nome de Jesus, primeiro. Segundo, orar sem duvidar, amém? Orar sem duvidar. Tiago 1,6 diz que você deve orar sem duvidar. E por fim, nós temos que, então, pedir, sabendo que tudo aquilo que nós pedimos, nós já alcançamos. Esses são os princípios de fé: orar no nome de Jesus, orar com fé, fazer a oração de fé, crendo que o Senhor já nos deu, amém? Que ligarmos na terra será ligado no céu. Nós aprendemos sobre isso, amém, igreja? E orar sem duvidar. Então, quando João fala aqui, ore segundo a vontade de Deus, é ore com fé, sem duvidar de nada. Ore tendo já certeza do que o que você está pedindo, Ele já te concedeu. E ore no nome de Jesus. Então essa é a vontade de Deus, mas que se refere à oração, porque Ele está falando da oração. Ore segundo a sua vontade. Ore da forma que Jesus ensinou. Porque se você não orar no nome de Jesus, a sua oração está inválida, porque é só no nome de Jesus. Se você orar sem fé, duvidando, você também não vai receber nada, porque você tem que orar com fé. Você tem que orar sabendo que aquilo que você está orando, você já está trazendo à existência. Essa é a vontade de Deus quando vamos entrar na presença dEle e orar. Então Ele diz, Ele nos ouve em tudo. Você não precisa ficar preocupado se você está orando segundo a vontade do coração dEle, porque quem está fundado nele, quem está nele, porque Jesus Cristo disse isso. Ele falou, estejam em mim, eu estarei em vocês. Então se você ora obedecendo esses princípios de fé, de orar no nome de Jesus, de estar nele, você vai orar com certeza segundo a vontade de Deus, porque a tua vontade estará fundada na vontade dele. A vontade dele será estabelecida no teu coração. Os sonhos dele serão enxertados no teu espírito. Então você vai começar a sonhar, e você vai começar a ter a geração no teu coração, no teu espírito, daquilo que é a vontade de Deus. Então ore com confiança. E quando se tratam das necessidades pessoais, aquele que é filho de Deus, ele conhece os princípios da palavra. Ele sabe pelas coisas que ele deve orar. Ele sabe que o Pai, ele atende às necessidades. Então aquele que está nele, que tem esse relacionamento com ele, estará orando segundo a vontade de Deus. Você não deve se preocupar. Portanto, querido, mais do que saber que você tem que orar, você tem que saber o fruto, o resultado da tua vida de oração, da tua vida de meditação, da tua vida de comunhão com Deus. E o resultado é você conseguir então o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10 de Efésios 10, deixa eu ver. Sim, eu acho que é 10. Deixa eu voltar aqui. Sim. Versículo 10. Sejam fortalecidos através da união com Ele. É isso. Sejam fortalecidos através da união com Ele. Comunhão com Ele. Comunhão com Ele é vida contínua de oração, de adoração, de meditação, de contemplação. Então você vai ter força, você vai ter uma armadura espiritual, e você vai orar, pedir o que você quiser, e você vai ser ouvido em tudo. Amém, amados? Fortaleçam-se no Espírito.
Porque essa comunhão, ela traz esse resultado, fortalecimento no espírito. Te fortalece para o dia mal, te fortalece para vencer os ataques, as investidas do diabo. Então, fortaleçam-se no espírito. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor. Vamos nos levantar, amém? Em reverência ao Senhor. Vamos adorar um pouco ao Senhor, amém, queridos? Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Neste momento de adoração, amém? Se renove no Senhor. Que essas verdades, elas venham trazer luz ao teu espírito, à tua alma. Renove-se nele. Comece aqui já neste lugar o teu momento de contemplação, amém? De adoração, falando com ele, renovando a sua comunhão com ele, a sua amizade, a sua adoração, pedindo perdão também, talvez por ter se afastado desse lugar de secreto, da amizade secreta, do lugar de secreto, onde o Pai vê o que está em oculto. Fale com Ele. Se você deseja isso, peça a Ele, peça a restauração desta posição de filho, de filha, de intimidade, de poder colocar a sua cabeça recostada a Ele. Fale com Ele, adore a Ele. Vamos ministrar ao Senhor, amém? Abençoe o coração de Deus. Abençoe o coração de Deus. Você não vai pedir por nada, nada que não seja somente por Ele, pela renovação nele, pela renovação dessa unidade com Ele, o estar nele, nada além disso. Ministre a Ele. Eu te amo, Espírito Santo. 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 Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Eu te amo, eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo.
eu te amo. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Volte para a comunhão com Ele. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudades do teu amor. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso, não, eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, meu coração tem saudade, meu coração tem saudades do teu amor. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Diga isso a Ele. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Saudade dos momentos onde estou só eu e o Senhor.
te dou o meu amor. Eu tenho saudade de voltar para este lugar. Eu já logo quero voltar. Eu não posso viver sem ti. Oh, e o teu amor. Eu amo os momentos na tua presença, onde o Senhor está comigo, onde o Senhor ouve as minhas palavras e me ensina, onde o Senhor me ajuda a caminhar. Eu amo aqueles momentos, Senhor, quando entro em tua presença. Às vezes não sei bem o que dizer, às vezes não sei bem o que falar, mas quando eu começo a te buscar, o Senhor me ajusta, o Senhor me acha, e eu me acho em ti. Oh, o Senhor me acha no teu amor. O Senhor me toma com a tua paciência. O Senhor me ensina, o Senhor me acalma. Eu posso sentir a tua paz, ainda que eu não te veja, ainda que eu não ouça um som, uma voz. Eu sinto plenamente o teu amor sendo derramado em mim, invadindo meu coração, e as lágrimas vêm, as lágrimas vêm, as lágrimas rolam diante de ti, amado. Algumas vezes são lágrimas de dor, que se tornam lágrimas de amor. Eu não posso viver sem ti, não. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Eu não posso ficar um dia sem falar contigo. Eu tenho saudades de falar contigo, meu amigo. O Senhor me entende tão bem. Oh, eu te amo tanto, eu te quero tanto. Eu quero a intimidade do teu coração. Fala comigo, conta pra mim tuas preocupações, as tuas aflições, meu amigo, meu amado. Tu és tão precioso pra mim, tão precioso pra mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu
te amo. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso, Espírito Santo. Eu quero te dar a resposta, Senhor, daquilo que o Senhor disse para mim. Eu quero dar a resposta do teu convite. Sim, amado, daquilo que tu disses ontem para mim. O Senhor me disse: vem, oh amado. A minha resposta é sim. Eu vou a ti, amado da minha alma. Eu me lanço em ti, amado da minha alma. Eu me lanço no teu amor, amado da minha alma. A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Oh! Há muitos aqui neste lugar. Há muitos aqui neste lugar que já deixaram de frequentar o lugar do secreto, o lugar do Santo dos Santos, o lugar da contemplação, da adoração, o lugar dos amores em Deus, das declarações em Deus, o lugar onde derramava ali o seu coração em amor, não em petições, não por necessidades, mas pela única necessidade dele, de estar com ele, de ser agradável a ele. Muitos já deixaram este lugar. O Espírito Santo também tem saudades. O Espírito Santo também tem saudades. Volte, 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 volte aos amores, volte às delícias desta comunhão, volte às declarações a Ele, volte a contemplar a sua beleza, volte para este lugar. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudades do teu amor. O Espírito Santo também diz: o meu coração tem saudades, meu coração também tem saudades do teu amor.
Meu coração também tem saudades, saudades do teu amor. Tenho saudades da tua entrega. Tenho saudades de quando você era criança. Tenho saudades de quando dependias só de mim e nada sozinho podias fazer. Tenho saudades quando você me consultava para as pequenas coisas. Tenho saudades quando você dizia: eu quero sonhar os sonhos do teu coração. Tenho saudades destes momentos, saudades do teu amor. Diga a ele: perdoa-me, amado, perdoa-me, amado. Perdoa-me, Espírito Santo. Perdoe a minha indiferença ao teu amor. Perdoa-me por abrir mão da tua presença pelas coisas desta vida. Perdoa-me, Senhor, por vender a minha unção, por vender a minha unção, a unção que o Senhor colocava sobre mim, aquela unção renovada sobre mim. Todos os momentos que estava contigo, peça a Ele perdão. Perdoa-me, Senhor, por não ansiar a tua companhia. Perdoe-me pela minha ingratidão. Perdoe-me por não ter saudades de ti, Senhor. Perdoe-me, perdoe-me por não entender o teu ministério. Perdoa-me, perdoa-me, Espírito Santo. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Espírito Santo. Todos que querem ser renovados na comunhão com Ele, venham até aqui, em nome de Jesus. Eu não posso. Se você saiu daquele lugar de secreto, de delícias, de comunhão, as suas orações estão secas, vem aqui. Ele é amável, Ele é perdoador, Ele anseia mais do que você, por isso anseia te abençoar. Use a tua fé na bondade, no amor do Espírito. Aqui há perdão, aqui há perdão, aqui há perdão, aqui há perdão, a cura, a restauração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração que está aqui, Senhor, na presença deste altar.
buscando o teu perdão, a tua graça, buscando, Senhor, um renovo na vida de comunhão. Esses irmãos sentem-se secos. Eles entenderam, Senhor, que não basta uma vida de orações secas, vazias, sem força. Sentem-se vazios no seu espírito. Querem novamente renovar-se em Ti. Eles desejam renovar-se em Ti, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, tira a esterilidade. Toca na terra seca, Senhor. Toca no vazio, toca nas almas que estão aqui neste lugar, buscando este renovo, esta graça. Eu libero, em nome de Jesus, eu libero esta graça, eu libero estas misericórdias. Há misericórdia aqui neste lugar, há misericórdia aqui neste lugar, há misericórdia aqui neste lugar, há misericórdia aqui sendo derramada neste lugar. Existem rios que saem do trono de Deus, rios de águas vivas, rios que fluem do trono do Deus vivo. Esses rios estão fluindo neste lugar, tocando vidas, tocando corações, para que onde estava seco, você seja restaurado. Onde estava seco, você receba a vida agora. É possível, é possível, é possível uma vida de alegria no Espírito Santo. É possível. E ainda que um dia você tenha tido essa intimidade, e talvez você se lamente por tê-la perdido, eu quero ser boca do Espírito Santo de Deus neste lugar para dizer: é possível, é possível, vem, é possível. Depende mais de você do que de mim. Eu estou aqui no mesmo lugar, eu estou em você, eu estou com você, nós somos um. É possível, filho meu, filha minha, amado meu, amada minha, eu estou contigo. Você continua sendo meu, você continua sendo minha. Eu continuo te amando com a mesma força, com a mesma intensidade. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Cristo deu o sangue dele na cruz por você. O Pai, o Filho, o Espírito Santo amam a sua vida com amor incondicional. É possível essa restauração em Deus, em intimidade, essa restauração em átrios. Entrar na presença de Deus, nos seus átrios, na sua intimidade, é possível. Em nome de Jesus, eu determino que cadeias e fortalezas que aprisionavam esses filhos e filhas de Deus caiam por terra, para que eles vivam o melhor do teu amor, o melhor da tua graça, o melhor da tua revelação, o melhor da tua intimidade, das tuas comunhões. Que eles venham ansiar estar na tua presença. Que o desejo do coração de cada um que está aqui nesse lugar, neste altar, seja um dia abraçar a Cristo e dizer-lhe: muito obrigada, Senhor, por nunca ter desistido de mim. Obrigada, Jesus querido, amado. Obrigada. Obrigada. Eu quero beijar as tuas mãos, as tuas marcas, as marcas da tua dor que me deram vida. Muito obrigada. Espírito Santo, restaura isso, coloca isso. Se nunca houve, em nome de Jesus eu profetizo que haverá um amor que vai surgir de corações aqui neste lugar, para ansiar não aquilo que Cristo pode te dar, mas aquilo que Ele é. E Ele é amor, Ele é vida, Ele é a paz, Ele é a salvação, Ele é o nosso amado, o nosso irmão, o nosso Senhor, o nosso Rei. Oh, amado, amado, restaura, 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 restaura a comunhão dos teus filhos e filhas aqui neste lugar. Restaura.